Depois de 10 anos de universo Marvel nos cinemas, Vingadores Guerra Infinita finalmente estreou, trazendo pra gente todo o poder de Thanos na busca definitiva para coletar todas as joias do infinito. A jornada de Thanos para completar a Manopla do Infinito foi o pano de fundo de todos os filmes dos personagens da Marvel nesses 10 anos, e embora algumas delas já tenham aparecido em outros filmes, nenhum deles se aprofundou na explicação sobre do que se tratavam essas joias, para que elas serviam e qual era a sua origem. Somente agora em Guerra Infinita é que uma explicação mais detalhada é dada para o público e para os próprios personagens, quando logo no início do filme o Dr. Banner retorna à Terra e junto com o Doutor Estranho solicita a ajuda de Tony Stark para combater a ameaça cada vez mais próxima de Thanos. É nessa cena que Wong, o mago aliado do Doutor Estranho, explica a origem e dimensão do poder das joias do infinito. Segundo Wong, as 6 joias se formaram no início do universo, durante o Big Bang, e foram espalhadas pelo cosmos. É nesse ponto em que a ficção encontra a ciência que a gente pode usar a cosmologia e tudo o que a gente sabe sobre a origem do universo para analisar a explicação dada por Wong. Será que o Big Bang pode ter formado as joias do infinito? Ou os roteiristas de Guerra Infinita precisam estudar um pouco mais de física? Para começar, a gente precisa tentar descobrir do que são feitas as joias, mas nenhuma explicação sobre a composição química dessas pedras foi dada pela Marvel, então a gente só pode especular e tentar encontrar aqui na Terra alguma coisa que se pareça, pelo menos visualmente, com as joias buscadas por Thanos. Um bom candidato é o minério berilo, já que ele tem uma aparência muito semelhante com as joias. O berilo é um cristal hexagonal, cuja fórmula química é o Be3Al2Si6O18, uma molécula formada por átomos de berílio, alumínio, silício e oxigênio. Ele pode ser translúcido ou transparente, e quando apresenta cor verde é conhecida como a pedra preciosa chamada esmeralda. Mas também pode apresentar coloração vermelha, amarela, rosa, azul, conforme outros átomos se misturam na composição, exatamente como as joias do infinito, que têm diferentes cores. Para que uma molécula como o berilo se forme, é preciso que átomos se combinem para formar uma estrutura molecular. E para formar os átomos, é preciso que prótons, nêutrons e elétrons se unam. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo e o número de prótons presentes nesse núcleo determina o elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio tem 1 próton, o hélio tem 2 prótons, o oxigênio 8, o ferro tem 26 e assim a gente vai formando os elementos da tabela periódica. Mas os prótons e os nêutrons ainda podem ser divididos em partes menores, que são os quarks e os gluons. E aí, para formar quarks e gluons, a gente precisa de uma grande explosão. A teoria do Big Bang diz que, no início, todo o universo estava condensado em um único e minúsculo ponto, com uma densidade e concentração de energias infinitas, conhecida como singularidade, onde as leis da física ainda não existiam. Não foi exatamente uma grande explosão que deu início ao universo e, na verdade, a teoria do Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo, porque ela não explica a origem dessa energia e do espaço-tempo, mas parte do princípio que eles já existiam na forma dessa singularidade e procura descrever a evolução dessa singularidade para estados cada vez menos densos e de menor temperatura a partir da sua expansão. A origem da singularidade, no entanto, e por que ela estava lá, não é explicada pela teoria do Big Bang. Se a gente acompanhar a evolução do universo através do modelo do Big Bang, a gente pode identificar em que ponto cada um dos constituintes da matéria se formaram e se combinaram para formar estruturas cada vez mais complexas até chegar nas moléculas, e então determinar em que momento na cronologia do cosmos as joias do infinito podem ter se formado. Nos primeiros instantes após o Big Bang, em uma escala absurdamente menor do que 1 segundo, surgem as 4 forças fundamentais da natureza: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a nuclear fraca. Surgem também os quarks e os gluons, que são partículas elementares indivisíveis e os constituintes mais básicos da matéria que em algum momento lá na frente formará as joias. Quando 3 quarks se agrupam, eles podem formar um próton ou um nêutron, dependendo do tipo de quarks que foram combinados.
Os gluons são as partículas responsáveis por manter os quarks unidos através da força nuclear forte, mas nesse momento no universo, durante a era dos quarks, devido à alta temperatura, as energias são tão altas que os quarks estão livres, separados uns dos outros sem formar prótons ou nêutrons. Esse estado é conhecido como plasma de quark gluons e é um estado físico da matéria que só existiu logo após o Big Bang. Atualmente é possível reproduzir o plasma de quark gluons em aceleradores de partículas como o LHC, só que nenhuma joia do infinito foi encontrada por lá até hoje. Entre 1/1000º de segundo e 1 segundo de vida, o plasma de quark gluons esfria e os quarks conseguem se agrupar em trios para formar os hadrons, ou seja, os prótons e os nêutrons. Essa é a era dos hadrons. Nesse momento também a antimatéria, que foi criada na mesma quantidade que a matéria comum, deixa de existir. Todas as antipartículas do universo são aniquiladas pela assimetria bariônica. O fim total da antimatéria e por que somente a matéria comum sobreviveu aos primeiros estágios após o Big Bang é um dos grandes mistérios da física atual e é um assunto para um próximo vídeo. Se as joias do infinito fossem de antimatéria, elas teriam deixado de existir nesse momento e aí a Marvel nem ia precisar reunir toda aquela galera para encarar o Thanos. Um segundo já se passou na timeline do universo e até aqui não tem nenhuma chance de a gente encontrar joias do infinito porque o universo não tem um único átomo sequer. A temperatura e a energia ainda são muito altas para permitir que átomos se formem. Entre 10 e 1000 segundos após o início do universo, começam a se formar os primeiros núcleos atômicos. Prótons e nêutrons começam a se combinar para formar núcleos de hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Ainda hoje, de toda a matéria do universo, de tudo que a gente observa, 75% é hidrogênio. Núcleos de hélio e de lítio também se formam, mas em menor quantidade. Só que o átomo ainda não está completo porque ainda faltam os elétrons. A energia e a temperatura precisam diminuir mais para que os elétrons negativos consigam se ligar aos núcleos positivos e formar os primeiros átomos eletricamente neutros. Essa é a chamada era dos fótons, porque a maior parte da energia do universo está armazenada nos fótons. O universo consiste agora num plasma denso e extremamente quente composto por núcleos atômicos, elétrons livres e fótons, e assim vai permanecer por muitos anos. A gente vai ter que esperar um bom tempo até se formar o primeiro átomo. 380 mil anos depois do início do universo, quando as coisas já estão mais calmas, pela primeira vez, os fótons podem viajar livremente pelo universo, dando origem à radiação cósmica de fundo, que é uma das mais importantes evidências experimentais de que o Big Bang realmente aconteceu. Só então o universo vai ter esfriado o suficiente para que os elétrons consigam se ligar aos núcleos, formando os primeiros átomos. E eu não falei errado, pessoal, são 380 mil anos para se formarem os primeiros átomos, e somente átomos dos elementos mais simples da tabela periódica. Esse período de formação de átomos é conhecido como a Era da Recombinação. Após a recombinação, a gente entra na Era da Escuridão. A única fonte de fótons, ou seja, de luz, é a radiação cósmica de fundo e os fótons emitidos pelos átomos de hidrogênio. Mas nenhum desses fótons são de luz visível. Aos olhos de um ser humano, o universo nessa época seria um lugar completamente escuro. A recombinação formou uma sopa com muito hidrogênio, uma dosezinha de hélio e muito, mas muito pouco lítio e berílio, os 4 elementos mais simples da tabela periódica. Mas não tem nenhum único átomo de silício, alumínio ou oxigênio que a gente precisa para completar a molécula escolhida como candidata à joia do infinito. Nesse ponto já fica claro que a explicação de Wong de que as joias se formaram na origem do universo certamente não se encaixa na teoria do Big Bang. O Thanos vai ter que esperar mais algum tempo para que as joias se formem. Mas quanto tempo mais? A primeira centelha de luz que vai pôr fim à Era da Escuridão só vai surgir 150 milhões de anos após a formação dos átomos. Esse é o tempo necessário para que a gravidade forme grandes concentrações de gás hidrogênio, onde vão se formar as primeiras estrelas que vão iluminar o universo. E as estrelas são uma peça fundamental
na construção da tabela periódica, porque todos os elementos, com exceção do hidrogênio, são formados no interior das estrelas e quando essas estrelas morrem, em gigantescas explosões conhecidas como supernovas. As estrelas são como o forno de um artesão cósmico que recombina átomos, formando elementos cada vez mais pesados em seu núcleo através da fusão termonuclear. O ferro é o elemento mais pesado que pode ser formado através desse processo. Ele possui 26 prótons no núcleo. Qualquer elemento com número atômico maior do que 26, como o cobre, o ouro, o chumbo, a prata e outros vários, são formados somente quando a estrela, no fim de sua vida, explode em uma supernova e espalha esses elementos pelo cosmos. Foram as estrelas que povoaram o cosmos com uma variedade de elementos que a gente conhece da tabela periódica, em um processo que se iniciou quando a primeira estrela morreu e continua a se repetir até hoje no coração de cada estrela que a gente vê no céu. O universo precisou esperar pela morte da primeira geração de estrelas, cerca de 700 milhões de anos após o Big Bang, para ter os seus átomos mais complexos. Só depois desse tempo é que alumínio, silício e oxigênio passaram a existir para poderem montar a molécula do infinito. Já que depois que os átomos foram espalhados pelo universo, foi preciso muito tempo para que as nuvens de gás e poeira contendo esses átomos começassem a se agrupar pela força da gravidade. Só o que a gente pode ter certeza é que se as joias do infinito apresentam uma estrutura molecular, por mais simples que seja, não podem ter se formado durante o Big Bang, nem mesmo nos primeiros segundos ou anos, como é dito em Vingadores Guerra Infinita, e que foram preciso, no mínimo, 700 milhões de anos de evolução do nosso universo para que essas estruturas pudessem surgir. Se tu é fã da Marvel, eu lamento por estragar o hype gerado pelo filme, mas as leis da física são mais implacáveis que o poderoso Thanos e não podem perdoar esse equívoco. Eu precisava fazer esse desabafo desde que eu tinha visto essa cena, porque isso estava me incomodando desde que eu vi o filme. Muito obrigado por me escutar até o final e até a próxima. Fui nessa. Falou!